Você já confiou completamente em alguém apenas para descobrir que essa pessoa te traiu? Essa dor corta mais fundo do que qualquer ferida física. Aquela sensação de que o chão desaparece sob seus pés quando você descobre que quem você considerava sua amiga estava falando mal de você. O Salmo 55 foi escrito por alguém que entendia exatamente essa dor. Esta noite, vamos caminhar juntas através de um dos salmos mais honestos e curadores de toda a Escritura. Um salmo que não esconde a dor, mas nos ensina como processá-la e encontrar paz, mesmo quando a traição nos deixou feridas. Fique comigo, porque essas palavras podem começar a curar aquele lugar quebrado em seu coração. Bem-vinda a Salmos com David. O Salmo 55 começa com um grito desesperado. Ouve, ó Deus, a minha oração, e não te escondas da minha súplica. Há algo profundamente humano nessas palavras. Davi não está fingindo que está bem. Ele não usa uma linguagem religiosa elaborada. Ele está sendo completamente honesto sobre sua dor. E é nessa honestidade que começa a cura. Quantas vezes você sentiu que precisava orar perfeitamente, que precisava ter as palavras corretas, que devia se apresentar diante de Deus com tudo em ordem? Mas este salmo dá permissão para você ser honesta, para gritar, se precisar gritar, para chorar, se precisar chorar, para dizer a Deus exatamente como se sente, sem adornar as palavras. Ele consegue lidar com sua honestidade. Na verdade, ele prefere isso à sua pretensão. Não te escondas da minha súplica. Há momentos na vida em que sentimos que Deus está distante, quando nossas orações parecem bater no teto, quando o silêncio de Deus é tão forte que dói. E Davi expressa exatamente isso. Ele não esconde, não nega, declara abertamente. E ao fazer isso, nos ensina que está tudo bem admitir quando nos sentimos distantes de Deus. Atende-me e responde-me. Clamo na minha oração e me comovo. Davi continua sendo transparente sobre seu estado emocional. Me comovo. Está agitado, perturbado, abalado, não está em paz e não finge estar. Essa é uma das coisas mais bonitas dos Salmos. Eles nos ensinam que a verdadeira fé inclui espaço para emoções reais, mesmo as difíceis. Por causa da voz do inimigo, pela opressão do ímpio, porque sobre mim lançaram iniquidade, e com furor me perseguem. Aqui Davi começa a lhe explicar por que está tão angustiado. Não é apenas um dia ruim, não é apenas que se sente melancólico sem razão. Ele está sendo atacado, está sendo perseguido, está sendo oprimido. E o que torna esse ataque tão doloroso, como veremos mais adiante no Salmo, é que vem de alguém próximo. Há uma diferença entre ser atacada por um inimigo conhecido e ser traída por um amigo de confiança. O ataque de um inimigo dói, mas você espera. A traição de um amigo dói de uma maneira completamente diferente porque você não a vê chegando, porque confia, porque abaixou suas defesas, porque compartilhou seu coração. Meu coração está dolorido dentro de mim e terrores de morte caíram sobre mim. Davi descreve sintomas que muitas de nós reconhecemos: ansiedade física, pânico, a sensação de que não vai sobreviver a isso, quando a dor emocional é tão intensa que se manifesta fisicamente, quando a traição te atinge tão forte que você sente que literalmente não consegue respirar. E isso é importante reconhecer. A dor emocional é real. Não é algo que você simplesmente pode superar com pensamento positivo. Não é algo que desaparece se apenas orar o suficiente. É algo que precisa ser processado, sentido, que precisa de tempo para curar. E Davi nos dá permissão para reconhecer essa dor sem vergonha. Temor e tremor vieram sobre mim, e terror me cobriu. Aqui Davi descreve o que hoje chamaríamos de ataque de ansiedade. Temor, tremor, terror. Não são apenas palavras dramáticas, são a descrição de alguém que está experimentando trauma emocional profundo. E o fato disso estar nas Escrituras nos diz algo importante. Deus entende. Ele não minimiza sua dor.
Não diz para você apenas ter mais fé e tudo ficará bem. E eu disse: quem me desse asas como de pomba, voaria eu e descansaria. Certamente fugiria para longe, moraria no deserto, me apressaria para escapar do vento tempestuoso, da tempestade. Esta é uma das expressões mais honestas de todo o Salmo. Davi quer fugir, quer escapar, quer desaparecer do lugar onde a dor é tão intensa. Quantas vezes você sentiu exatamente isso? Quer asas para voar longe da sua situação, quer desaparecer para um lugar onde ninguém a conheça, onde ninguém possa feri-la, onde você possa estar sozinha com sua dor, sem precisar manter uma fachada. Quer fugir do vento tempestuoso das circunstâncias que te açoitam sem misericórdia. E embora Davi expresse esse desejo, algo importante acontece. Ele não foge. Apesar de querer escapar, ele fica. Enfrenta sua situação. Leva sua dor a Deus em vez de fugir de Deus. Esta é uma lição profunda. Você pode sentir o impulso de fugir e ainda assim escolher ficar e enfrentar o que dói. Destrói, ó Senhor, confunde a língua deles, porque tenho visto violência e contenda na cidade. Dia e noite a cercam sobre seus muros. No meio dela, há iniquidades. Aqui Davi começa a descrever o ambiente tóxico em que se encontra. Violência, contenda, iniquidade. Não é um ataque isolado, é um ambiente completo de negatividade e traição. E isso ressoa com muitas de nós. Às vezes não é apenas uma pessoa que te trai, é todo um ambiente que se torna tóxico. Seu local de trabalho, onde a fofoca é constante. Seu grupo de amigas, onde a competição substituiu a amizade genuína. Sua família extensa, onde as críticas são mais frequentes do que o apoio. Dia e noite, constantemente, você está exposta a esse ambiente nocivo. Destruição e fraude há no meio dela, e não se afastam de suas praças a opressão e o engano. A descrição continua. Destruição, fraude, opressão, engano. São palavras fortes. E Davi não está exagerando, está sendo honesto sobre o que está vivendo. E você também tem permissão para ser honesta sobre o que experiencia, mesmo que outros minimizem sua dor, porque não me afrontou um inimigo, o qual teria suportado. Aqui chegamos ao coração da dor de Davi, e é aqui que muitas de nós nos identificamos profundamente. Não foi um inimigo. Se fosse um inimigo, teria sido mais fácil de suportar. Quando um inimigo te ataca, dói, mas você entende. Há certa lógica nisso. Você não espera a lealdade de um inimigo. Nem se levantou contra mim quem me aborrecia, pois eu teria me escondido dele. Mas tu, homem, aparentemente íntimo meu guia e familiar. Aqui está a punhalada no coração. Não foi um inimigo, foi um amigo íntimo, alguém em quem confiava, alguém que considerava próximo, alguém com quem compartilhava sua vida. Este é o tipo de traição que deixa cicatrizes mais profundas. Porque quando um amigo te trai, você não perde apenas uma relação, você perde sua capacidade de confiar. Você se pergunta como não viu chegando. Você questiona seu próprio julgamento. Você se fecha a futuras relações por medo de ser ferida novamente, que juntos comunicávamos docemente os segredos e andávamos em amizade à casa de Deus. Davi lembra dos bons tempos, das conversas íntimas, dos momentos compartilhados. Eles até iam juntos adorar. Esta não era uma amizade superficial, era profunda, significativa, importante para Davi, e por isso a traição dói ainda mais. Pode ser que você também tenha essas lembranças. Aquela amiga com quem você compartilhava tudo, essas conversas até tarde da noite, essas risadas compartilhadas, a sensação de finalmente ter encontrado alguém que te entendia. E então você descobriu que essa mesma pessoa estava falando de você pelas suas costas, ou compartilhando seus segredos, ou trabalhando ativamente contra você. A dor dessa descoberta é devastadora. É um luto complexo, porque você não está apenas perdendo a relação presente, você também perde todas essas lembranças.
agora tingidas de traição. Você se pergunta se algum dia foi real, se ela realmente se importava ou se apenas fingia o tempo todo. Que surpreenda a morte a meus inimigos. Descaiam vivos ao Seol, porque há maldades em suas moradas, no meio deles. Davi expressa sua raiva, seu desejo de justiça. E embora essas palavras possam soar duras para nossos ouvidos modernos, o importante é que Davi está sendo completamente honesto com Deus sobre seus sentimentos. E isso é crucial de entender. Você pode sentir raiva de quem te traiu e ainda assim estar em um relacionamento correto com Deus. A raiva é uma emoção válida diante da injustiça. A chave não é negar a raiva, é levá-la a Deus em vez de agir a partir dela. Davi expressa sua raiva em oração, não em vingança. Em relação a mim, a Deus clamarei, e o Senhor me salvará. Aqui vem o ponto de inflexão do Salmo. Apesar de toda a dor, apesar de toda a traição, apesar de toda a raiva, Davi toma uma decisão. Levará sua causa a Deus. Não tomará vingança em suas próprias mãos. Não responderá traição com traição. Não permitirá que a dor o torne igual àquilo que o feriu. Esta é uma das decisões mais importantes que você enfrentará após uma traição. Você se tornará aquilo que te feriu? Permitirá que a traição te torne desconfiada, amarga, vingativa? Ou escolherá um caminho diferente, um caminho de cura, embora mais difícil? Tarde, manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi estabelece um ritmo de oração, 3 vezes ao dia, constantemente. Não porque tenha vontade, mas porque é o que ele precisa para sobreviver. A oração se torna seu salva-vidas em meio à tempestade, e pode ser que você também precise desse ritmo. Não uma oração elaborada, mas simplesmente momentos ao longo do dia em que você leva sua dor a Deus. Pela manhã, antes de enfrentar o dia. Ao meio-dia, quando o peso parece demais. À noite, quando os pensamentos vêm te atormentar. Uma e outra vez, levando sua carga àquele que pode sustentá-la. Ele redimirá em paz a minha alma da guerra contra mim, ainda que contra mim haja muitos. Esta é uma promessa preciosa, redenção, paz. Mesmo quando há muitos contra você, mesmo quando a batalha parece desigual, mesmo quando você se sente sozinha contra o mundo, Deus promete redenção e paz. A redenção não significa que o que aconteceu não foi doloroso. Significa que Deus pode pegar até a traição mais dolorosa e tirar algo bom dela. Pode usar sua ferida para desenvolver sabedoria. Pode transformar sua dor em propósito. Pode transformar sua cicatriz em sua mensagem. Deus ouvirá e os quebrantará depois, o que permanece desde a antiguidade. Aqui há o reconhecimento de que Deus vê, Deus ouve e Deus agirá. Não necessariamente no seu tempo, mas no seu tempo perfeito. Aquele que permanece desde a antiguidade, o Deus eterno, que viu tudo e conhece tudo, ele cuidará de tudo, pois não mudam, nem temem a Deus. Davi reconhece algo sobre seus traidores. Eles não mudam. Não há arrependimento, não há temor de Deus. Estão endurecidos em seu caminho. E reconhecer isso é importante, porque te liberta da necessidade de esperar um arrependimento que talvez nunca venha. Às vezes esperamos que a pessoa que nos traiu venha se desculpar. Esperamos reconhecimento do dano causado. Esperamos que ao menos admitam o que fizeram. Mas se isso nunca acontecer, significa que você não pode curar-se? Não. Sua cura não depende de que eles reconheçam o erro. Sua cura vem de levar sua dor a Deus e permitir que Ele trabalhe em seu coração. O ímpio estendeu suas mãos contra os que estavam em paz com ele. Violou seu pacto. Suas palavras são mais suaves que a manteiga, mas há guerra em seu coração. Suavizaram suas palavras mais que o óleo, mas eram espadas desembainhadas. Esta descrição é impressionante em sua precisão. Palavras suaves que escondem intenções duras.
sorrisos que escondem punhais, elogios que disfarçam críticas. É a própria natureza da traição. Esconde-se atrás da aparência de amizade. Se fosse óbvia, não seria traição. E você pode reconhecer isso em sua própria experiência. Aquela pessoa que sempre dizia o que você queria ouvir cara a cara, mas depois você descobriu o que ela dizia pelas suas costas. Essas palavras que pareciam mel, mas eram veneno. Aquela amizade que parecia genuína, mas era estratégica. Aprender essa lição é doloroso, mas também valioso. Ensina você a não confiar cegamente em palavras bonitas. Desenvolve discernimento para ver além do superficial. Ajuda a valorizar a autenticidade acima da adulação. Embora o aprendizado doa, no final te torna mais sábia. Coloque sobre o Senhor o seu fardo, e Ele te sustentará. Não deixará para sempre caído o justo. Aqui chegamos ao versículo mais conhecido e mais importante de todo o Salmo. Depois de toda a dor, de toda a descrição da traição, de toda a honestidade sobre o sofrimento, vem esta instrução simples, mas profunda. Coloque seu fardo sobre o Senhor. Não diz, resolva seu problema sozinha. Não diz, finja que não dói. Não diz, supere rápido. Diz, coloque seu fardo sobre o Senhor. Pegue esse peso que está esmagando você, essa dor que está consumindo você, essa traição que está destruindo você, e entregue a Ele, porque Ele pode carregá-lo. Você não pode, mas Ele pode, e Ele te sustentará, te apoiará, te manterá de pé quando você sentir que vai desmoronar, te dará força quando a sua se esgotar, proverá o que você precisa para dar o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Você não precisa de força para todo o caminho, apenas para o próximo passo, e Ele te dará. Não deixará para sempre caído o justo. Esta é uma promessa de restauração. Pode ser que agora você esteja caída. Pode ser que agora se sinta derrotada. Pode ser que agora a dor seja tão intensa que você não consiga imaginar se levantar novamente. Mas você não ficará ali para sempre. A queda não é sua posição permanente. A dor não é seu destino final. A traição não escreve o último capítulo da sua história. Mas tu, ó Deus, farás descer aqueles ao poço da perdição. Os homens sanguinários e enganadores não chegarão à metade de seus dias. Davi reconhece que há consequências para a traição, que a justiça de Deus, embora às vezes pareça lenta, é real. Mas o mais importante está na última frase do Salmo: mas eu confiarei em ti. Depois de tudo, depois da traição, depois da dor, depois das lágrimas, depois de querer fugir, depois de sentir que não sobreviveria, depois de tudo isso, Davi toma uma decisão: confiar em Deus. Não confiar nas pessoas que o traíram, obviamente, mas também não permitir que a traição o torne incapaz de confiar em Deus. Esta é a decisão mais importante que você tomará após uma traição. Continuará confiando em Deus, mesmo que as pessoas tenham falhado com você? Permitirá que a fidelidade de Deus redefina sua capacidade de confiar? Ou fechará seu coração para tudo, inclusive para quem nunca a trairá? O Salmo 55 não é apenas um lamento, é um mapa de cura. Mostra como processar a traição de uma maneira saudável. Primeiro, seja honesta sobre sua dor. Não a minimize, não a negue, não a esconda. Leve-a a Deus como ela é, com toda a sua feiura, intensidade e realidade. Segundo, expresse suas emoções: raiva, tristeza, confusão, desejo de fugir. Tudo é válido. Deus pode lidar com sua honestidade emocional. Na verdade, Ele prefere isso à sua pretensão espiritual. Você não precisa orar com palavras bonitas quando seu coração está despedaçado. Pode ir até Ele exatamente como está. Terceiro, tome a decisão de não se vingar. Davi expressa seu desejo de justiça, mas não o executa sozinho. Ele coloca nas mãos de Deus. E você também pode fazer isso. Pode sentir vontade de que a pessoa que te traiu
Sofra as consequências, mas não precisa ser você a aplicá-las. Isso está nas mãos de Deus. Quarto, estabeleça um ritmo de oração. Davi orava 3 vezes ao dia, não porque tivesse vontade, mas porque precisava. A oração se torna o canal pelo qual você leva sua carga a Deus repetidamente. Cada vez que a dor ameaça te sobrecarregar, você a leva a Ele, uma e outra vez, quantas vezes forem necessárias. Quinto, confie na promessa de sustento. Deus promete sustentar você. Não promete que nunca cairá, mas promete que não deixará você caída para sempre. Haverá restauração, haverá cura, haverá um dia em que a dor não será tão intensa, onde essa lembrança não terá tanto poder, onde essa cicatriz não doerá tanto. Sexto, tome a decisão de continuar confiando em Deus. Esta é a decisão mais difícil, mas a mais importante. Após ser traída por pessoas, é tentador fechar o coração para tudo, inclusive para Deus. Mas Davi nos mostra outro caminho: permitir que a fidelidade de Deus cure a ferida da infidelidade humana. A traição ensina lições que você não aprenderia de outra forma. Ensina que não se pode confiar cegamente em todos, que as pessoas são capazes de grande amor e também de grande dano, que é preciso discernimento nas relações, que nem todos os que sorriem são amigos, que nem todas as palavras bonitas são sinceras, mas também pode ensinar algo mais profundo, que a única confiança verdadeiramente segura é em Deus, que as pessoas falharão, mas Ele nunca falha, que amizades podem se romper, mas seu amor é inabalável, que você pode ser traída por quem mais confia, mas Ele nunca a trairá. A cura da traição não é um evento, é um processo. Você não acorda um dia e de repente tudo está bem. É um caminho de dias bons e dias ruins, de momentos em que sente que está se curando e momentos em que a dor volta com força, de passos à frente e ocasionais passos para trás. Mas é um caminho que você pode percorrer, especialmente quando sabe que não está sozinha. Haverá dias em que as lembranças doerão tanto que você achará que não poderá seguir, onde verá algo que a lembra daquela pessoa e a dor volta como uma onda, onde ouvirá uma música ou passará por um lugar e tudo voltará. Esses dias são normais. Não significam que você não está se curando. Significam que você é humana, que amou profundamente, que a relação importava. Haverá dias em que a raiva a surpreenderá com sua intensidade, onde você pensou que já tinha superado, mas algo a desencadeia e ela volta com força. Esses dias também são normais. A raiva diante da injustiça é válida. A chave é o que você faz com essa raiva. Se a leva a Deus como Davi, se a processa em oração em vez de agir a partir dela, se a usa para estabelecer limites saudáveis em vez de buscar vingança. Haverá dias em que a tristeza a dominará, onde você chora não apenas pela relação perdida, mas pela inocência perdida, pela capacidade de confiar facilmente que você já não tem, por aquela versão de você que existia antes da traição. Esses dias de luto também fazem parte do processo. Permita-se sentir a tristeza sem julgamento. É parte de curar-se. E também haverá dias, cada vez mais frequentes com o tempo, em que você perceberá que passou horas sem pensar nisso, onde a dor não é a primeira coisa que você sente ao acordar, onde você pode se lembrar sem que doa tanto. Esses dias são evidência de que você está se curando, de que o tempo e o trabalho emocional estão dando frutos, de que você está avançando rumo à restauração. O perdão faz parte do processo de cura, mas não funciona como muitos pensam. O perdão não significa que o que aconteceu estava certo. Não significa que você precisa restaurar a relação. Não significa que precisa confiar novamente naquela pessoa. Não significa que você não pode estabelecer limites firmes. Não significa que a dor desaparece imediatamente. O perdão significa que você abre mão do direito à vingança, que deixa a justiça nas mãos de Deus,
que se recusa a permitir que o ressentimento a envenene por dentro, que escolhe sua própria liberdade acima de manter a pessoa presa na sua amargura, que decide que sua cura é mais importante do que o castigo dela. E o perdão é um processo, não um evento. Não se faz uma vez e pronto. Faz-se uma e outra vez. Cada vez que a lembrança dói, cada vez que a raiva ressurgem, cada vez que a tentação de vingança chama. Uma e outra vez, você escolhe soltar. Escolhe liberdade. Escolhe cura acima da amargura. A confiança quebrada não se repara facilmente. E está tudo bem ser mais cautelosa depois de uma traição. Sabedoria não é o mesmo que amargura. Você pode aprender com o que aconteceu sem fechar seu coração para todos os relacionamentos futuros. Pode ser mais seletiva com sua confiança sem se tornar cínica. Pode se proteger sem se isolar. A chave é não permitir que uma pessoa roube sua capacidade de se conectar genuinamente. Sim, seja mais sábia. Sim, observe ações, não apenas palavras. Sim, permita que as pessoas conquistem sua confiança com o tempo, em vez de entregá-la imediatamente. Mas não construa muros tão altos que ninguém possa entrar. Não se endureça tanto a ponto de não poder ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, embora arriscada, é essencial para conexões profundas. Você não pode ter relacionamentos significativos sem ela. E embora a vulnerabilidade a exponha à possibilidade de ser ferida, também abre a possibilidade de ser amada profundamente. O truque é ser seletiva com quem você permite ser vulnerável e permitir que essa seletividade seja baseada na sabedoria, não no medo. Há sinais que você pode aprender a reconhecer. Pessoas que falam mal dos outros provavelmente falarão mal de você também. Pessoas que compartilham os segredos dos outros provavelmente compartilharão os seus. Pessoas cujas ações não correspondem às suas palavras eventualmente mostrarão quem realmente são. Pessoas que sempre têm drama provavelmente criarão drama em sua vida também. Por outro lado, há sinais de pessoas confiáveis. Pessoas cujas ações apoiam suas palavras consistentemente. Pessoas que lidam com os segredos dos outros com respeito. Pessoas que te defendem quando você não está presente. Pessoas que admitem seus erros e pedem desculpas genuinamente. Pessoas que celebram seus sucessos em vez de sentir inveja. Pessoas que estão presentes nas dificuldades, não apenas nos bons momentos. Desenvolver esse discernimento é um dos presentes inesperados da traição. Você se torna melhor em ler as pessoas, mais atenta às inconsistências, mais consciente dos sinais de alerta. Embora o aprendizado tenha sido doloroso, o resultado é valioso. Agora você tem uma sabedoria que só a experiência pode ensinar. Mas, enquanto desenvolve esse discernimento, também precisa manter seu coração suave. Este é o equilíbrio mais difícil de alcançar. Ser sábia, mas não cínica. Ser cautelosa, mas não fechada. Ser seletiva, mas não solitária. É possível aprender as lições sem perder sua capacidade de se conectar, mas requer trabalho intencional. Requer que você processe a dor em vez de enterrá-la. Que fale sobre o que aconteceu com pessoas seguras. Que permita que Deus cure as feridas em vez de simplesmente encobri-las. Que faça o trabalho emocional difícil de perdoar. Que escolha a esperança em vez do cinismo, a fé em vez do medo, o amor em vez do ressentimento. O Salmo 55 termina com Davi dizendo: "Mas eu confiarei em ti." Depois de toda a dor, depois de toda a traição, depois de expressar o desejo de fugir, depois de descrever vividamente seu sofrimento, vem esta declaração simples, mas profunda de fé: "Eu confiarei em ti." Não confiarei que as pessoas nunca me falharão. Não confiarei que nunca serei ferida novamente. Não confiarei que a vida será justa. Mas confiarei em ti, Deus. Confiarei no teu caráter quando não puder entender os teus caminhos.
Confiarei na tua bondade quando as circunstâncias sugerirem o contrário. Confiarei na tua presença quando me sentir só. Confiarei no teu plano quando tudo parecer caos. Esta é a decisão que te cura. Não negar a dor, mas levá-la àquele que pode lidar com ela. Não fingir que não dói, mas confiar naquele que pode curar. Não minimizar a traição, mas crer naquele que pode redimi-la. Não ignorar a ferida, mas descansar naquele que pode restaurá-la. E com o tempo, você descobrirá que a ferida se torna cicatriz. Uma cicatriz que ainda está lá, você ainda pode vê-la, ainda lembra como chegou até você. Mas já não dói da mesma maneira, já não sangra, já não limita seus movimentos. Torna-se parte da sua história, mas não da história completa. De fato, essa cicatriz torna-se um lembrete da sua resiliência, da sua força, da sua capacidade de sobreviver àquilo que pensou que a destruiria. Torna-se evidência da fidelidade de Deus na sua temporada mais sombria. Torna-se testemunho para outros que estão onde você esteve. Porque quando você caminhou pelo vale da traição e saiu do outro lado, pode oferecer esperança a outros que ainda estão no meio dele. Pode dizer-lhes: eu sei como dói, e também sei que é possível sobreviver. Pode oferecer sua presença sem tentar consertá-los. Pode validar sua dor sem minimizá-la. Pode ser o tipo de amiga que desejaria ter tido quando estava no seu momento mais escuro. Sua dor não é desperdiçada quando se torna seu ministério. Quando você usa o que aprendeu para ajudar outros. Quando sua cicatriz se torna a esperança deles. Quando seu testemunho de cura se torna seu mapa para seguir em frente. Isso não faz a dor ter valido a pena necessariamente, mas dá significado a ela. E você descobrirá que Deus é incrivelmente bom em pegar os pedaços quebrados da sua vida e criar algo belo com eles. Não apaga o que aconteceu, mas redime. Não faz com que não tenha doído, mas tira algo bom disso. Não muda o passado, mas transforma como esse passado afeta seu futuro. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava em meio à dor. Não olhava para trás a partir de um lugar de cura completa. Ele estava processando em tempo real. E ainda assim, em meio à dor, encontrou uma maneira de chegar a esse lugar de confiança em Deus. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque escolheu confiar apesar da dor. E você pode fazer o mesmo. Não precisa esperar estar completamente curada para confiar em Deus. Pode confiar nele em meio à dor. Pode levar seu fardo a ele antes de ter todas as respostas. Pode clamar a ele mesmo, ainda estando com raiva. Pode descansar nele mesmo ainda, estando confusa. Porque ele não exige que você esteja perfeitamente composta para se aproximar. Não precisa ter tudo no lugar antes de ir a ele. Não precisa esperar até se sentir mais espiritual. Pode ir como está, com toda a bagunça, com toda a dor, com toda a confusão, e ele a receberá, escutará, sustentará. Coloque sobre o Senhor o seu fardo, não amanhã, quando se sentir mais forte, não na próxima semana, quando tiver mais fé. Agora, hoje, neste momento, pegue esse peso que você vem carregando, essa dor que está esmagando você, essa traição que está consumindo você, e coloque-a sobre ele, porque ele pode carregá-la. Ele sustentará você. E embora o caminho de cura possa ser longo, você não precisa percorrê-lo sozinha. Deus caminha com você. Ele sustenta você quando não consegue se sustentar sozinha. Ele te dá força quando a sua se esgota. Ele provê paz quando tudo dentro de você é caos. Ele oferece esperança quando tudo parece escuro. Não deixará para sempre caído o justo. Esta é a sua promessa. Esta dor não é sua posição permanente. Esta traição não define seu futuro. Esta ferida não é sua identidade. Você se levantará novamente, curará, confiará novamente, amará novamente, viverá plenamente novamente. Mas por agora, em meio ao processo, seja gentil consigo mesma. Dê-se permissão para sentir o que sente sem julgamento. Dê-se espaço para curar-se sem pressa.
Dê-se graça para os dias difíceis sem se condenar. O caminho de cura não é linear. Haverá progresso e retrocessos. E tudo isso é normal. Cerque-se de pessoas seguras, pessoas que podem sustentar sua dor sem tentar consertá-la, pessoas que podem ouvir sua história sem minimizá-la, pessoas que podem sentar-se com você na escuridão sem apressá-la em direção à luz, pessoas que entendem que a presença vale mais que os conselhos e, acima de tudo, continue levando seu fardo a Deus, uma e outra vez, quantas vezes forem necessárias. Ele nunca se cansa de ouvir você, nunca se impacienta com seu processo, nunca a apressa além do que você pode suportar. Ele é paciente, compassivo, fiel. E ele a guiará através disso até a cura do outro lado. Que você encontre neste salmo permissão para ser honesta sobre sua dor. Que encontre nestas palavras antigas um mapa para sua cura presente. Que encontre na história de Davi a esperança de que você pode sobreviver àquilo que pensou que a destruiria. E que encontre na fidelidade de Deus a base para confiar novamente, amar novamente e viver plenamente novamente. Porque Ele está com você, na dor, na confusão, na raiva, na tristeza. Ele está com você e sustentará você. Não a deixará caída para sempre. Levantar-se-á, curará você, restaurará você. Esta é sua promessa, e Ele sempre cumpre suas promessas. Amém.